um pouco sobre a noção de corpo para o Foucault, porque me parece que tem uma relação direta com política, mas de uma maneira um pouco mais refinada do que aquilo que a gente pode entender no dia a dia como corpo político, como uma ação, que toda ação é política. Talvez a gente possa só entrar um pouquinho nessa noção para começar o vídeo, pelo menos criando a cama que vai sustentar uma reflexão que eu acredito que sem ela seja uma reflexão sem muita... uma reflexão não profícua. Não profícua. Eu vou falar de maneira geral sobre essa noção de corpo em Foucault, e é claro que eu vou focar sempre nos usos dessa noção na própria analítica do poder, né? Principalmente nas genealogias do Foucault, e vou me afastar um pouco dos textos em que o Foucault fala do corpo num sentido de criação, de libertação. Vou me afastar um pouco também dos textos em que falar sobre o corpo é delimitar um objeto do saber somente, né? Um pouco dos textos como o Nascimento da Clínica, que enfim, é uma análise do discurso, porque eu gostaria de falar da noção propriamente genealógica, a noção de corpo usada propriamente no procedimento genealógico Foucaultiano, e vou falar de maneira geral inicialmente, só para chegar num ponto específico que eu acho que vai ser produtivo. E fica à vontade para me complementar ou para me corrigir se você quiser, Guilherme. Fica super à vontade. A noção de corpo para o Foucault, inicialmente, ela não é uma visão naturalista, né? Corpo não é braço, perna, organismo e a relação entre os órgãos. Isso é evidente. É claro que esse corpo biológico, ele existe, né? Evidentemente. O ponto é que não é esse nível de análise do Foucault. Quando Foucault fala sobre corpo, a sua aproximação é justamente daquilo que parece não ter história, né? Por exemplo, os instintos. Parece que o instinto não tem história, parece que ele é o que é. O amor, as paixões, a tristeza, a guerra, o ódio, essas coisas parecem não ter história, parecem não ter forma. Parecem ser puro conteúdo. Elas parecem que são criadas dentro da gente, que a nossa consciência faz elas desabrocharem no mundo real. E talvez a noção de corpo para o Foucault, que é central para a elaboração de uma microfísica do poder, na medida em que a microfísica explora a corporeidade, mas explora no nível do poder, no nível das relações de poder que, por sua vez, de maneira nenhuma vai só reprimir. E ao atuar positivamente, esse poder vai dar condição para aquilo que a gente chama de instinto, né? E para a maneira como a gente o define. E para a maneira como a gente lida com ele na realidade e o torna real. E torna isso que a gente chama de instinto real. Da maneira como a gente torna real a espontaneidade do amor, a espontaneidade do ódio, e até mesmo como a gente delimita esses tipos de predicados que são muitas vezes colocados no nível biológico, natural e ahistórico. Eu acho que eu consigo sintetizar rapidamente essa noção ao dizer que corpo para o Foucault é um elemento. Corpo não é necessariamente o organismo, mas corpo também não é sujeito, também não é indivíduo. Corpo é um elemento que, a depender das estratégias de poder, do corpo emerge o indivíduo. E eu digo emerge o indivíduo na medida em que o indivíduo é talvez uma classificação que esteja localizada muito mais no saber e manipulada através de relações de poder. Mas e o que está sendo manipulado? E quando eu falo manipulado é no sentido lato, não é no sentido negativo, né? As relações de poder, quando dão vazão para a existência do indivíduo, por exemplo, tomando como exemplo vigiar e punir,
elas o fazem atravessando o corpo e tornando esse corpo, dentro do saber, significável como indivíduo. E dentro das relações sociais, de fato indivíduo. Tornando de fato esse corpo um corpo individual. E um alvo de administração. A mesma coisa eu acho que a gente pode entender quando se pensa corpo-espécie nos trabalhos para frente do Foucault, que envolvem biopolítica. O corpo-espécie é um tipo específico, em que o elemento, sem muita forma, o elemento que precisa ser reformado ou que precisa ser criado a cada instante, chamado corpo, é assim materializado na realidade social. O corpo, necessariamente, vai ser político. Mas não político porque alguém quis, ou porque aqueles que são, né, os detentores do corpo pensam sobre a política e desejam mover o seu corpo politicamente. Não se trata necessariamente do nível da consciência. O corpo como um corpo político está no nível da Constituição propriamente. Ele é constituído politicamente. Na medida em que a esfera política é a esfera onde você pode observar as relações de poder, talvez de um jeito mais separadinho, né, do jeito que a gente aprende separando por caixinhas dentro da faculdade, talvez seja justamente na esfera política que a gente encontre as relações de poder atravessando o corpo e o transformando em indivíduo. E num dado momento transformando em parte da espécie e o classificando como corpo biológico e colocando esse corpo biológico como um elemento passível de análise e passível de se entender como uma realidade concreta, que até o momento não era. O corpo, portanto, o corpo para o Foucault como um elemento nunca terminado, nunca um dado, mas sempre um elemento de variação, de transformação, sempre um elemento a ser historicamente localizado, este corpo, esta noção de corpo, ela se filia ao entendimento materialista da realidade social. E ao entendimento que necessariamente precisa da concretude do dia a dia para que se explique. Naturalmente, é por isso que Vigiar e Punir, é por isso que os trabalhos acerca da história da sexualidade, por exemplo, é recheado de exemplos concretos, né? É recheado de exemplos concretos retirados de documentos, retirados de manuais normativos. Porque o corpo político se faz na política, que eu acho que eu posso dizer que é micro. Naquela que marca o corpo para que ele confesse suas culpas, ou simplesmente para que ele fale de si. Para que marque o corpo para que ele seja disciplinado e seja útil, dócil. Marque o corpo de tal maneira que a liberdade, a prática de liberdade seja sentida em momentos de dominação e seja significada como liberdade em momentos de dominação. O corpo político é político porque as relações de poder o marcam antes da consciência. Antes de se ter uma noção operatória de consciência no procedimento Foucaultiano, há uma relação de poder atravessando um corpo e lhe dando condição de sentir amor ou ódio, por exemplo. E de, evidentemente, dar uma vazão material concreta na realidade social de o que é o amor e o que é, por exemplo, o ódio. E não se trata só do significado, esse que é o ponto, né? O amor, seja qual amor estejamos falando, mas o amor do nosso dia a dia, ele é feito de práticas que depois são significadas. Se trata de entender um corpo marcado por relações que produzem, portanto, práticas. Um poder positivo, que ao atravessar o corpo, lhe dá uma forma específica e condições específicas de sentir, de viver. Até quando se fala de resistência e quando se entende, por exemplo, quando se entende o papel, de certa forma, positivo da escrita de um diário e da autoconstituição, né, de um processo lento e constante de observação de si, constituição de si, até nesse sentido, é necessário compreender que essa constituição de si ela está no nível da palavra e do gesto de leitura, e não da consciência que lê.
É o gesto de leitura que faz o signo marcar o corpo e se transformar. E em alguns momentos se transformar no caminho para a autonomia, no caminho da emancipação, seja lá o nome que a gente dê para isso, né? No caminho da libertação, no caminho da consciência, da conscientização. Essas palavras, elas marcam o corpo concretamente, em práticas, em disposições práticas. E eu acredito que entender o corpo neste momento é relevante para compreender também os resultados das eleições presidenciais. Para entender, e eu estava falando antes com o Guilherme sobre isso, como que um estado como o Amazonas deu tantos votos para o Bolsonaro, sendo que foi um dos mais afetados ao longo da pandemia, e que, portanto, esteve mais próximo da figura da morte do que qualquer outro estado, com falta de oxigênio, por exemplo, grave. É claro que aqui, quando eu falo de corpo e de marcação do poder, eu não estou querendo dizer que o poder marca o corpo num sentido negativo. Todo corpo é atravessado pelo poder, independentemente de quem você votou, né? Mas eu tenho a impressão de que olhar para a consciência talvez nos leve a conversas menos frutíferas, apesar de ainda interessantes, do que olhar diretamente para o corpo. Nós já fizemos lives aqui falando sobre a formação da consciência do precariado, onde a gente abordou textos, artigos, a gente abordou entrevistas com trabalhadores de aplicativos que estavam em greve no Rappi, no iFood, enfim. E evidentemente que entender a formação da consciência é um elemento importantíssimo. Mas chega um ponto que esse entendimento caminha para o irracionalismo. E chega um ponto que, dependendo do tipo de irracionalismo que a gente produz, o resultado é a confiança de que não há nada para ser visto. Talvez seja justamente nesses momentos que observar as relações de poder marcando o corpo seja mais eficiente. Porque quando se observa a relação de poder que marca corpo, o que está em jogo não é o racionalismo ou a racionalidade. O que está em jogo é a prática.